Olá, boa noite. São bem-vindos aqui ao nosso estudo dessa noite. Nós estamos a cada noite estudando a respeito dos ensinos da Bíblia. Aquilo que a Bíblia ela nos ensina, aquilo que a palavra ela fala a nós sobre diversos estudos, né, sobre diversas doutrinas, diversos ensinos. E que bom que você está separando esse tempo, esse momento, para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Nosso tema dessa noite é sobre a oração e a fé. E por falar em oração, então agora eu quero orar com você, você que está aqui conectado conosco nessa noite. Eu convido você a fechar os seus olhos e a falarmos com Deus em oração. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus que está nos altos céus, Senhor, nesse momento em que nós estamos aqui reunidos através da tecnologia, através da internet, nós louvamos e bendizemos a Ti e exaltamos Teu santo nome, porque é graças a Ti que é possível nós termos esse encontro mesmo à distância. Cada um no seu lar, cada um em sua casa, no seu trabalho, ou não importa onde estejam, mas através de um smartphone estamos aqui ligados, conectados através de um computador ou mesmo de uma TV. E nós, ó Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade especial de aqui estarmos para juntos estudarmos mais a respeito da Tua Palavra. E Senhor, independente do momento, porque alguns talvez estejam assistindo a este estudo não ao vivo, mas em um outro momento, mas a Tua bênção será com todos, independente do momento, do horário, do local em que estejam assistindo. Por isso, Pai, nós queremos rogar a Ti a Tua bênção e que o Espírito Santo esteja abençoando quando abrirmos a Tua palavra e que tenhamos um coração aberto e disposto para ouvirmos a Tua palavra e então, acima de tudo, Pai, colocarmos a Tua palavra em prática em nossa vida. Toma-nos em Tua graça, em Teu poder, bom Deus. Senhor, nós aproveitamos esse momento para rogar a Ti bênçãos do Senhor pela saúde das pessoas. Há várias pessoas, ó Pai, que temos recebido pedidos de oração por várias pessoas, pedidos que já temos colocado diante do Senhor, que já temos apresentado a Ti, e o Senhor conhece e sabe a condição de saúde de cada uma dessas pessoas. Há vários dos Teus filhos que estão contaminados pelo corona, desenvolveram a Covid, e eu peço que a Tua graça seja manifesta na vida deles, Pai. Que a Tua bênção seja com eles. Algumas pessoas, ó Senhor, nós já oramos e intercedemos por elas, mas há centenas de pessoas, há milhares de pessoas aqui em nosso estado e em nosso país. Nós, ó Pai, queremos rogar que a Tua graça seja manifesta na vida dessas pessoas e também com as equipes médicas, esses que estão lidando diretamente com os casos de Covid. Eles são mais suscetíveis porque estão constantemente em contato com pessoas contaminadas. Pedimos a Tua proteção para eles, bom Deus. E também, Senhor, nós pedimos por pessoas que estão enlutados, que perderam entes queridos, ou para a Covid, ou para alguma outra doença, ou para acidentes. Ó Senhor, Tu conheces.
Tu conheces a necessidade de cada um e por isso nós colocamos na Tua presença esses pedidos de modo especial por essas pessoas. Amém, Senhor. Como eu mencionei na oração, hoje em nossos dias nós temos aí possibilidades, né? Nós podemos conversar com as pessoas independente onde elas estejam. O telefone, ele é uma das grandes invenções da humanidade e então depois veio o celular e agora em nossos dias, nesses dias em que nós estamos vivendo, nós temos os smartphones, que são computadores, pequenos computadores que nós temos em nossas mãos. E através desses pequenos computadores, nós podemos ter aí acesso a uma infinidade de coisas. Coisas boas e coisas ruins também. Louvado seja o Senhor, porque você tem escolhido usar o seu smartphone, a sua internet, o seu computador, tudo que você tem aí de tecnologia, você tem tomado a decisão de usar isso para aprender mais a respeito do amor de Deus, a respeito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor por sua decisão, por sua escolha, e que você se mantenha assim, buscando cada dia aquilo que leva você para mais perto do Senhor. E como eu estava dizendo, né, nós hoje com a tecnologia, nós estamos aqui e uma pessoa pode estar do outro lado do mundo e aí nós podemos conversar com essa pessoa. A diferença será muito pequena, coisa de poucos segundos entre a pessoa onde ela está falando e nós ouvirmos, às vezes, do outro lado. Alguém está no Japão, na China, e nós podemos conversar com ela aqui no Brasil, onde quer que nós estejamos. Isso em tempo real, como eu estava dizendo, né? Essa experiência nos dá a dimensão de uma conversa que nós podemos ter com o centro de controle do universo. Há um centro de controle no universo. Esse centro de controle está no céu. Ou podemos dizer que é o céu, o santuário, o lugar da habitação de Deus, é o centro de controle do universo. Mas nós não precisamos de um aparelho, de um smartphone, de um celular. Não, nós podemos falar com Deus em oração, através da oração, movida pela fé, né? A oração e a fé, essa confiança de que nós temos um Deus que nos ouve, que se importa, que se interessa conosco, aquele que pode nos ouvir e nos ajudar em todas as situações. Nós confiamos nele, acreditamos nele. Esse Deus é o Deus do universo, o Deus que está lá no centro de controle do universo, controlando, comandando todo o universo. Mas ele se importa e se interessa por você. Nós estudamos a respeito disso na primeira lição, quando nós aprendemos mais a respeito de Deus. Se você ainda não assistiu, aí no canal tem essa lição, a primeira lição sobre Deus. Nós também estudamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a carta de amor de Deus para mim e para você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é essa mensagem de amor de Deus para nós. Assim, hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito de como nos comunicamos com Deus. A oração é esse processo de comunicação com Deus. Abra aí a Bíblia no livro de Daniel. O texto está aparecendo na tela, mas se você quiser, você pode aí tomar a sua Bíblia e assim nós iremos ler aqui na palavra de Deus o que diz o texto de Daniel no capítulo 9. Daniel, capítulo 9, e o verso 3. O texto diz assim, Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Nessa tradução
que está aí na tela, nós encontramos: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel, ele se volta para Deus, para buscar a Deus em oração. A oração, assim, é o processo de comunhão com Deus. Vamos ver um pouquinho mais aí a respeito do que é a oração. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 10. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Nós podemos dizer que a oração é o abrir do coração para Deus. A oração, nós abrimos o nosso coração. Ana, ela abriu o coração para Deus. Ela orou ao Senhor. Ela falou com o Senhor a respeito daquilo que estava dentro do seu coração, dentro da sua alma, em seu coração, o que é que estava. E Ana, assim, ela abriu e revelou ao Senhor. E o texto fala que ela chorou abundantemente. A história, ela nos relata que o profeta Samuel até pensou que ela estivesse embriagada. E ela disse: não, meu Senhor, porque eu estou aqui abrindo o meu coração, falando com Deus, estou falando com Ele aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está dentro do meu coração. Então a oração é abrir o coração a Deus, como nós abrimos para um amigo, como nós abrimos para um amigo. No livro de Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, e o verso 16, Tiago, capítulo 5, e o verso 16, o texto diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós vemos aqui o apóstolo dizendo, Tiago dizendo, que a oração tem poder. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem muito poder. Nós podemos confiar que Deus ouve as nossas orações e elas têm poder. Por quê? Porque não está na oração, está em Deus. O Senhor Deus poderoso, né? O Senhor Deus que tem todo o poder e que pode fazer todas as coisas. Mas quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, como é que nós devemos fazer? O Senhor Jesus, Ele ensinou, Ele orientou os seus discípulos a respeito da forma como eles deveriam orar, a forma como eles deveriam orar. Em João capítulo 14 e o verso 13, nós encontramos assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus, ele disse que a nossa oração, quando nós buscamos o Pai em oração, nós devemos fazer em nome dele, do Senhor Jesus. Então, quando buscamos a Deus, quando vamos a Deus em oração, nós devemos ir em nome do Senhor Jesus. E eu lhe pergunto, imagine a seguinte situação. Imagine que alguém conversa com você e ele diz assim, fulano, fulana, você fale com o prefeito. Vamos imaginar que essa pessoa tem acesso ao prefeito com facilidade, ou ao governador, ou a quem quer que seja, uma pessoa aí, e você tem uma necessidade, e essa pessoa diz assim, olha, a necessidade que você tiver, vá e fale com ele, fale com ela, fale com a pessoa, em meu nome. Então imagine que você se aproxima dessa pessoa, você se achega lá, e aí você chega e tem um pedido para fazer,
E então você faz o quê? Você primeiro descreve o seu pedido, descreve tudo aquilo que você tem para apresentar, e aí você diz assim, olha, eu vim aqui porque o fulano ou a fulana me disseram que eu viesse aqui em nome dele. É lógico que não. Nós, quando vamos a mando de outra pessoa, nós chegamos lá e nós logo dizemos, olha, o fulano me disse para vir aqui, a fulana me disse para vir aqui. Assim, muitas vezes quando eu e você, nós começamos a nossa oração, nós já precisamos dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui em nome do seu Filho, do Senhor Jesus. Nós precisamos primeiro falar em nome de quem nós estamos ali na presença de Deus. Então, é em nome de Jesus que eu e você, nós devemos orar. A Bíblia, ela tem orações modelo. O próprio Jesus nos deixou um modelo. E o modelo deixado por Jesus nós encontramos em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. E o texto diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus aqui, ele nos apresenta, um modelo para as nossas orações. Nós nos achegamos a Deus primeiro com a adoração a Deus. Então, nós nos aproximamos de Deus primeiro com a adoração. Depois, então, nós apresentamos as nossas necessidades materiais, ou as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí, então, nós oramos e intercedemos por outras pessoas. Eu e você, nós vemos aí, então, um modelo para as nossas orações. E em nossas orações, nós também encontramos a palavra de Deus dizendo que nós devemos orar por aqueles que estão enfermos, como eu mencionei na oração. Nós devemos interceder, orar pelas pessoas. Tiago, no capítulo 5, o verso 14. Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, nós devemos orar e interceder por aqueles que estão enfermos. Inclua aqueles que estão enfermos nas suas orações. Deus ouve as suas orações. Deus, ele está atento às minhas e às suas orações. Quando nós oramos, nós devemos orar com confiança. Devemos orar confiando não em nós, mas confiando em Deus. Nós falamos com Deus e Deus tem todo o poder e está interessado em mim e em você. Olha só o que diz aqui o salmista no Salmo 3 e os versos 2 em diante. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Então eu e você temos que ter esta confiança em Deus. E também nós devemos colocar diante de Deus aquilo que está dentro do nosso coração. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, primeiro livro de Crônicas,
no capítulo 4, nós encontramos aqui a oração de um homem, Jabes. O texto diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja contigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, nós devemos pedir que Deus, Ele nos abençoe, Ele amplie a nossa esfera de influência, né? Não apenas, às vezes as pessoas pensam só nas coisas materiais, mas Jabes aqui está pedindo para que Deus o abençoe, de modo que a influência dele fosse cada vez maior, para guiar, conduzir e dirigir as pessoas ao Senhor Jesus. Então vemos aqui algumas orações na Bíblia que nos servem de modelo, orações que nos orientam e nos ensinam a respeito de como nós devemos orar. E quando nós oramos, nós temos que ter fé. Ter fé. Olha, vejam o que é que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e o verso 1, e o texto diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando eu me aproximo de Deus em oração, eu preciso acreditar que Deus me ouve, acreditar que Deus, Ele está ouvindo a minha oração. Deus nem sempre responderá do modo como nós desejamos, mas Deus sempre fará o que é melhor para nós, para mim e para você. Então nós precisamos aprender, confiar que há um Deus que ouve a mim e a você. E esse Deus que ouve a mim e a você, Ele está disposto a agir em meu e em seu favor. Nós precisamos ter fé na oferta que Deus nos faz. Deus, Ele nos oferece a salvação. A salvação é de graça, é um presente de Deus para mim e para você. E às vezes nós pensamos que isso é bom demais, que isso está muito bom, que eu preciso fazer algo. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é de graça, eu tenho que ter fé e acreditar, certo? Mas eu também preciso desenvolver a minha fé. O mesmo Paulo aos Romanos, ele diz, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, através da Bíblia, da palavra de Deus, eu fortaleço a minha fé. Você fortalece a sua fé. Em Deus, nós encontramos
tudo o que nós necessitamos. Que a minha e a sua fé, elas cresçam, elas se desenvolvam em nosso Deus. Ellen White, uma escritora norte-americana, ela diz assim, ó, a verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são! São como dois braços por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder do infinito amor. Fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Ela escreveu isto no livro Obreiros Evangélicos, à página 259. Fé é confiança em Deus. Então, diante disso, diante do que nós vimos aqui a respeito da oração, que é nosso meio de comunicação com Deus, o que é que nós devemos fazer? Bom, o salmista, no Salmo 55, 17, ele diz assim, ó, de manhã, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Tenha momentos durante o dia para buscar a Deus em oração. Tenha momentos durante o dia. O salmista, ele fala de tarde. Na Bíblia, a tarde é a noite. De manhã, à tarde, ao meio-dia, ele orava, ele clamava, ele buscava a Deus. Às vezes algumas pessoas, elas pensam que é suficiente aquelas orações do momento da refeição. Então, pela manhã eu oro, antes do almoço eu oro, e à noite, antes de jantar, eu oro. Mas não são essas orações. Aqui o salmista, ele está separando tempo durante o dia, 3 vezes ao dia. Daniel também tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Apesar de que o apóstolo Paulo nos incentiva a orarmos sem cessar, ou seja, todo o momento tem motivos para elevarmos a Deus em oração. Talvez você já tenha me ouvido dizer que muitas vezes quando eu vou ao centro da cidade, eu já vou orando e falando com Deus, Senhor, preciso de um lugar para estacionar. E ultimamente tem diminuído, né, as vagas no centro, então temos que orar. E o Senhor, ele sempre providencia um lugar para eu estacionar. Então, nós temos que fazer de qualquer assunto, assunto de oração. Mas separe 3 vezes ao dia para ter alguns momentos na presença de Deus. Fale a sós com Deus. Jesus, ele disse assim, ó, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tenha um lugar de oração. Tenha um lugar de oração na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja. Tenha um lugar de oração. Tenha um momento para orar, para falar com Deus, para conversar com o Senhor em oração, abrindo para Ele aquilo que está dentro do seu coração. Fale a sós com Deus. E essa oração, ela preferencialmente, ela deve ser audível, para que assim você consiga manter a concentração enquanto ora, porque enquanto oramos e ouvimos a nossa voz, nós conseguimos manter a concentração. Se nós oramos só em nossa mente, muitas vezes nós dispersamos. Mas se porventura está orando e dispersou, converse com Deus sobre aquilo que você pensou. Então estava orando e aí surgiu um assunto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ore e fale com Deus, fala, Senhor, olha a preocupação, surgiu essa preocupação aqui e eu peço que o Senhor me ajude quanto a ela, porque ela está aqui me incomodando, e assim o Senhor o ajudará. Peça coisas convenientes, peça aquilo que será bom. Às vezes nós pedimos coisas que não serão boas e até sabemos que elas não serão boas. Mas se você tem dúvida, sempre coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 4, verso 3. Então, nós sempre temos que orar e dizer, Senhor, esta é a minha vontade, este é o meu desejo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, mas Senhor, faça aquilo que o Senhor entende ser o melhor. Então, coloque nas mãos de Deus. E há uma oração, eu digo que há uma oração que Deus sempre atenderá. A oração é, usa-me, Senhor, para a tua glória. E essa oração, a resposta será sempre favorável, tenha esta certeza.
E quando orar, peça com fé. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21 e o verso 22. Não iremos receber sem pedir. Não iremos encontrar a bênção sem buscá-la. A grande certeza que temos é que existe um Deus nos céus que nos ama e nos atende. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Esse é um texto de Ellen White no livro Caminho a Cristo, nas páginas 79 e 81. Assim, eu convido você a fazer uma decisão diante disso do que nós estudamos. E agora, eu quero convidar você, e não importa se for agora, ao vivo, ou se você estiver assistindo posteriormente, levante aí a sua mão, certo? Levante a sua mão, e então você diga: eu creio que Deus ouve e responde às orações. E meu desejo é orar com fé, diariamente, para aumentar meu relacionamento com o Eterno. Então, que essa seja a minha e a sua oração. Que cada dia nós busquemos a Deus em oração. O Senhor, Ele ouve a minha e a sua oração. Tenha fé, acredite, o Senhor é o mesmo e Ele será e continuará a ser sempre o mesmo. Tenha fé e confiança no Senhor. Ele ouve a minha e a sua oração. Então agora, eu quero convidar você a fechar seus olhos e eu darei a você um momento para você orar, para você falar com Deus em oração, já reafirmando a sua decisão de todos os dias buscar a Deus em oração. Feche agora seus olhos. Falemos com Deus. Primeiro você falará com o Senhor. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus. O Senhor ouviu a oração de cada um de nós, seus filhos. Queremos todos os dias buscá-lo, buscar a Tua presença. Queremos todos os dias estarmos mais perto de Ti. Por isso, Senhor, nós nos colocamos agora em Tua presença, em nome do Seu Filho, do Senhor Jesus, para rogar. Concede-nos esta graça. Que o Espírito Santo esteja atuando em nós. Que a Tua bênção seja conosco, Teus filhos. Senhor, continue a nos abençoar no estudo da Tua palavra. Na próxima quinta-feira, nós estaremos continuando os estudos. E eu quero, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Não importa se a pessoa está assistindo agora ou se ela está assistindo posteriormente, que a Tua bênção seja com todos os que falam, os que falamos contigo agora. Amém, Senhor. Então, como eu disse na oração, na quinta-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal, nós estaremos aqui reunidos para aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. Nós aprenderemos a respeito da volta de Jesus, os sinais que mostram a volta de Jesus. Temos visto aí uma série de coisas acontecendo. Será que isso que está acontecendo hoje em nossos dias, eles estão mostrando que Jesus está voltando? Então, agende aí, coloque aí o lembrete, se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito no canal, porque você receberá o aviso do vídeo, né, do momento em que ele estará começando, e assim nós estaremos tendo mais um estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo, fique com Deus, que a bênção do Senhor seja contigo. É meu desejo a todos vocês. Amém.
Seu perdão.